Muito boa noite a todos sejam muito bem-vindos, Deus abençoe cada um de vocês. É muito alegre por parte de todos os trabalhadores da casa, ver a casa assim, bastante gente que ainda nunca tinha vindo, desmistificando que a nossa casa é muito humilde, acolhedora, que a gente espera que vocês, quando saírem daqui, saiam melhores do que quando chegaram. A apresentação, a gente passou toda a nossa agenda aqui, foi passada aqui no quadro, então eu vou pular essa parte e eu vou fazer só a abertura. Depois da abertura nós temos uma palestra com a nossa irmã Vera e logo em seguida os passes magnéticos. Como tem bastante gente que nunca veio, vou só dar uma pincelada o que significa para nós os passes magnéticos. É a transmissão da energia do passista, da pessoa, para a pessoa que está sentada recebendo. É a transferência da energia positiva, do amor que o passista está passando, enquanto a pessoa está sentada numa cadeira, em oração, louvando a Jesus, agradecendo pela vida e recebendo toda essa energia que a gente se prepara antes para transmitir, para melhorar suas energias internas, melhorar o seu coração, acalmar seus pensamentos. Ele é uma energia transmitida por Jesus para que a gente possa melhorar e dar todo esse amor para vocês. Então, a única coisa que não está na nossa agenda aqui, que eu vou falar um pouquinho, é que no próximo sábado, dia 21 de junho, nós estaremos fazendo mais um bazar, das 8h30, 9 horas até as 14h, lá no Bom Pastel, do lado da antiga Caixa Econômica. Nós temos bastante doações aí e pedimos a colaboração de todos que puderem nos ajudar no transporte, na venda, na divulgação, porque esse bazar para nós além do trabalho que ele dá, é a única fonte de renda que o centro tem para angariar um pouquinho de dinheiro para a gente pagar as despesas da casa. E aqueles que sentirem a vontade e tiver condições, a gente faz a arrecadação aqui de gênero de primeira necessidade, alimentos não perecíveis, que a gente ajuda algumas famílias aí da cidade, por sinal é muito. E temos uma caixinha também, que esse valor que entra na caixinha de doação compulsória, é o dinheirinho que a gente ajuda a comprar um bujão de gás, uma passagem, alguma coisa para essas famílias também que são carentes na cidade. Então é para isso que a gente faz esse pedido, clama, porque faz parte da nossa casa fazer essa parte social também. Tá bem? Então os recados dados. Agora eu vou pedir para que vocês acalmem seus corações, elevem suas mentes a Jesus. Nós vamos fazer uma oração de Pai Nosso, bem tranquilo, dedicando a todas as pessoas que precisam desse amor, desse carinho, dessa energia, aos nossos irmãos que já partiram, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão enfermos, os que a gente coloca nesse caderno de vibrações, que a gente manda essas vibrações para eles receberem todo esse carinho. Pai
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E agora é com a minha amiga Vera, que vai nos brindar com mais uma palestra. Deixa eu colocar lá o PowerPoint. Tirar a música do calor. Boa noite a todos, então. Só cumprimentando a minha alegria de ver a casa com bastante pessoas. Eu não gosto de vir aqui falar quando tem pouca gente. Então, estou muito feliz com as pessoas que eu convidei, as minhas colegas de trabalho que estão aqui presentes. Agradeço muito a todos os que estão aqui pela primeira vez. Tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, então estamos muito felizes com a vinda de vocês aqui. Então, que Deus, nosso Pai, hoje nos abençoe. Que Jesus, o nosso mestre amigo, em todos os momentos nos envolva. Que nós saiamos daqui hoje um pouquinho melhores do que estamos entrando. Que os ensinamentos, que tudo que nós formos refletir aqui, realmente nós possamos levar para nossos corações e nos torne um pouquinho melhores hoje. E que nós saiamos aqui um pouquinho mais, com o coração mais leve. Isso é importante também, né? Então, sejam todos bem-vindos. E que assim seja. Hoje, eu estava com uma palestra, nem vou falar palestra, não, a gente só vem expor aqui, porque eu não sou palestrante, né? A gente vem refletir junto, eu trago meu caderninho, porque eu não decoro nada. Pronto, até tinha passado para o Roberto, mas eu fiquei pensando nos últimos dias o que mais eu estava vivendo, o que mais eu andei refletindo, e daí eu resolvi alterar o tema da palestra. E aí eu estava lendo um livro e nesse livro estava falando sobre isso. Que fases da tua dor? Resolvi falar sobre isso então. E para falar sobre dor, nós vamos recorrer a quem? A figura daquele ser que nos foi dado como o maior referencial de amor na nossa vida. Imagino que todos já saibam que nós estamos nos referindo ao nosso governador da terra, ao espírito mais iluminado que já viveu aqui, que é Jesus Cristo. Então, ele que nos serve de nosso guia, de nosso modelo, por tudo que ele fez e por tudo que ele falou nos 33 anos que ele ficou aqui na Terra. Mas será que também é pelo que ele fez e pelo que ele falou somente? Ou pelo que ele não fez e não falou? Por quê? Vamos meditar um pouquinho sobre esse aspecto, né? Porque nós normalmente não costumamos pensar sobre o que ele não fez, o que ele não falou, né? E ele não é mestre só pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez também. Por quê? Porque nós identificamos em nós, olha só, nós identificamos em nós, à medida que vamos amadurecendo, hábitos e posturas que em Jesus nós não identificamos. E, da mesma forma, nós identificamos em Jesus hábitos e posturas que em nós ainda não identificamos. Então, são duas situações que nós precisamos rever nas nossas vidas. E a grande trajetória da nossa evolução para nós, espíritos tutelados por Ele, desse Divino Mestre, é cada vez mais trazer para a nossa vida
aquilo que vemos dele e remover da nossa vida aquilo que não vemos nele. Então, ele é o nosso espelho para tudo. Desde o que vemos, o que ele fez, e o que não vemos, que nós devemos tirar da nossa vida. Que com certeza são muitas coisas, né? Isso se chama evoluir. Fazer essa reflexão sobre nossa conduta aqui, enquanto estivermos aqui no planeta Terra, né? E em especial, falando dessa relação com a dor, nós vamos identificar muitas vezes que a nossa postura ainda, muitas vezes, está bem distante das posturas que Jesus adotou perante a dor. E naturalmente, que em vindo ter conosco, ele não se esquivou das dores. Jesus não veio aqui sem passar pelas dores humanas. Ele passou por dificuldades. Por que ele fez isso? Porque ele quis e ele precisava ser um mestre integral. Porque se ele viesse aqui como um rei, simplesmente, e não passasse pelas dores, o que nós, tão falhos que somos, poderíamos fazer? Nós diríamos assim, diante das nossas dores, das nossas cruzes, mas ele sequer passou por isso. Ele não conhece a nossa dor. Nós fazemos isso com o nosso colega, né, que está passando por um momento difícil, e a gente diz assim, mas ele não sabe o que eu estou passando. Quem é ele para dizer qualquer coisa se ele sequer sabe o que eu estou passando? Nós falaríamos isso com certeza de Jesus, né? Caso ele não tivesse passado também pelas dores que ele passou. Então, para que no futuro todos aqueles que se propusessem a seguir os passos de Jesus não pudessem alegar isso, né? Que ele não passou por isso. Nós diríamos assim, ele nem sabe o que é a cruz, ele não sabe o que é a dor, ele não sabe o que eu estou passando. Mas isso não é verdade, ele enfrentou tudo isso e de forma muito mais atroz do que nossas dores. Ele foi pregado numa cruz. Vocês conseguem visualizar uma taxinha ou um preguinho que nós às vezes nos machucamos como dói? Imagine ser pregado numa cruz, como ele foi. Uma taxinha já dói. Não dá nem para visualizar o tamanho da dor física e também emocional que ele passou, né? Enquanto ele esteve aqui na crucificação. E não só isso, né? Não só dor física. Jesus foi traído por seus amigos. Foi caluniado. Foi negado por tantos. Ele que não fez senão doar amor. Nós ainda, quando somos traídos, nós somos pecadores, né? Nós também traímos, nós também magoamos, mas ele não. E mesmo só doando amor, ele recebeu ingratidão. Recebeu ingratidão das criaturas humanas. E continua a receber ingratidão muitas vezes, né? Ao longo dos séculos também, né? Vamos lembrar da figura de Judas também, que o traiu, né? Pedro, que o negou por 3 vezes, né? Quantas vezes nós ainda o temos vendido por menos de 30 moedas? Como que nós fazemos isso? Quando nós o trocamos por experiências inferiores. Quando nós nos magoamos por coisas pequenas, coisas que não têm necessidade. Quando nós vivenciamos experiências que não nos levam a nada, que só vão nos trazer decepções, nossos vícios, até nossos momentos de lazer mal usados, nós estamos magoando. Mas ele, Jesus Cristo, mesmo diante disso, estava à frente de tudo e ele, mesmo assim, continua nos amando, sem exigir nada em troca.
porque nós normalmente exigimos dos nossos amores a retribuição desse amor. Jesus nem pede isso. Ele foi à frente, amando sem exigir, entregando-se sem esperar nada em troca. E para quê? Para que quando nós fôssemos vivenciar as nossas dores, porque é certo que no mundo tereis aflições, Ele estivesse à nossa frente, para que nós não precisássemos passar pelas dores sozinhos. Nós temos Ele, nós temos esse guia. Seja o que for que nós tenhamos que enfrentar na terra, aqui, enquanto estivermos aqui, Jesus está à nossa frente. E para fazer essa reflexão sobre dor, nesse livro que eu estava lendo como referência, que é o livro de Chico Xavier, chamado Correio Fraterno, existe um poema chamado Nas Lições do Mestre. E é sobre esse poema hoje que nós vamos refletir um pouco sobre essa relação de Jesus com a dor e a nossa própria relação com a dor. Como que nós encaramos isso? Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias e ele disse assim, que para nós nos tornarmos espíritos de luz, nós precisamos tirar nota 100 no Enem de todas as matérias. Matemática, física, biologia, literatura também. Então, por que não estudar uma poesia? Por que não estudar um poema? Chico Xavier fez tantos. E é isso que eu resolvi trazer hoje para nós refletirmos juntos. Porque a poesia, ela tem a possibilidade de se sintetizar de uma forma, sintetizar muito em tão pouco. Ela traz uma forma mais elaborada da beleza, do belo, da estética, que também é algo a se buscar na criação. É um culto harmonioso do belo e do bem. Então, é isso que eu quero convidá-los a estudar, refletir estrofe por estrofe. Começando da primeira estrofe. Então, o nome da poesia é Nas Lições do Mestre. Primeira estrofe. Da aflição de encontrar todos os lares cerrados, retirou o Senhor a luz divina da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. O que nós podemos trazer dessa pequena estrofe aqui? Jesus, logo ao chegar, o Cristo de Deus aqui na Terra, o Espírito mais iluminado do orbe terrestre, o próprio governador do planeta, ele encontrou um lugar adequado para ele. Ele sequer teve um lugar onde pudesse ser recebido. Ele poderia ter sido recebido com honras, não foi. Ele, na condição de rei, poderia, ter do bom e do melhor, ser recebido num palacete, no melhor berço, mas não, foi numa manjedoura que ele foi recebido. E houve algum tipo de frustração ou reclamação por parte dele, de Maria, sua mãe, do seu pai José? Como quem diz assim, mas como um ser tão importante não tem lugar para ser recebido? Uma cama mais adequada, um lugar mais propício para receber aquele que vem das estrelas, das esferas sublimadas? Como assim? Maria poderia ter se revoltado. O prometido de Deus não ter nenhum lugar para receber com dignidade? Não tiveram nada disso. Eles tiveram resignação. Eles pensaram assim, vamos buscar o que der.
o que for possível, o que Deus conceder, estaremos gratos. É bênção. E nós? Será que nós agimos assim? Será que nós estamos gratos pelo que nos é possível ter? Ou será que nós queremos mais sempre? Como que nós reagimos? Será que nós estamos contentes com o nosso carrinho? Com a nossa casa? Somos gratos realmente pelo que é possível nos ter? Quando nós estamos com uma dificuldade financeira, ainda assim nós temos a capacidade de sermos gratos pelo que é possível nós termos? Temos que pensar nisso. O que acontece aqui então, nessa pequena estrofe? No primeiro problema, dessa primeira dor de Jesus, desse primeiro obstáculo que foi não ter sequer onde nascer, ao invés de surgir ali algum lamento, alguma reclamação, surge o quê? A cena que até hoje nos emociona ano a ano, há mais de 2000 anos. Quando no período natalino, nós voltamos para aquela noite, na manjedoura, aquela noite onde nasceu um espírito de grande luz. Então Jesus, já nos primeiros minutos de vida terrena, cria uma das cenas mais belas da história da humanidade. E detalhe, no meio de animais. Sem dúvida nenhuma, não foi por acaso também aqueles animais estarem ali. E esse foi o dia de maior alegria para a humanidade. Então veja que no primeiro obstáculo, ele já não criou um empecilho. Ele usou aquele pequeno obstáculo para trazer a cena mais linda da história, que é lembrada e será lembrada por todos os tempos. Nós, como artistas que nos achamos, né, queremos tudo de primeira e reclamamos se temos pouco. E nos perguntamos por que nós temos tão pouco. Jesus, na sua primeira dificuldade, extraiu a noite luminosa da manjedoura. Esse foi o primeiro parágrafo desse poema. Segundo parágrafo. Das dificuldades de Nazaré, extraiu a lição do trabalho. Santificadora para todos os homens, na carpintaria singela. Ora, como que o rei dos reis, ele vai ter que trabalhar mesmo, serrando madeira ainda com o pai terreno dele? Por que ele não teria o privilégio de poder pular essa etapa de vida, de precisar trabalhar? Por que ele não foi direto para a missão pública, entregar a mensagem a qual ele veio, sem precisar passar por esse perrengue do trabalho diário, dessa labuta? Não, ele também foi trabalhar. O governador espiritual do orbe terrestre foi trabalhar como carpinteiro. E ele o fez sem qualquer reclamação, muito pelo contrário. Aliás, Maria queria arrumar um jeitinho para ele, né? Um lugarzinho melhor para ele, junto com os poderosos, né? Junto ao templo, para facilitar um pouquinho a missão dele, né? Mas quando ela volta para casa, lá por volta de quando ele tinha 12 anos, quando ela foi fazer essa tentativa, muito comum e normal nos pais, né? Com os filhos, tentando dar um jeitinho de colocar os filhos numa melhor posição sempre, né? Jesus olha para ela e diz assim: mãe, o que você espera de mim? O que você entendeu da missão que eu vim fazer aqui na terra? Aí ela, como mãe, tenta se justificar, né? Ao qual Jesus simplesmente responde: eu estou em comunhão com meu Pai no céu. E olha, era uma família que tinha quase nada de recursos, né?
Mas dessa também dificuldade de poucos recursos, Jesus conseguiu exaltar o valor e a importância do trabalho. Seja ele qual for, seja que título tiver nosso trabalho, seja advogado, seja operário, seja camponês. O trabalho exercido com dignidade e amor é também redenção do ser. Muitas vezes nós separamos a nossa vida dentro da empresa onde trabalhamos, com dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, como se nós fôssemos pessoas diferentes em cada ambiente. E não podemos fazer isso. No trabalho nós passamos a maior parte da nossa vida. Por que não então fazer dele um ambiente tranquilo, um clima legal? Ali também é momento da nossa evolução, é momento de aprendizado. Nós podemos aproveitar um atendimento ao cliente para mostrarmos que o quanto nós somos cristãos, o quanto nós temos amor no nosso coração ou não temos, né? Cada um faz a sua escolha. E às vezes a gente separa isso, né? E não podemos, né? Dentro do trabalho também faz parte. Espero que minhas coleguinhas do trabalho que estejam aqui estejam fazendo um pouquinho, pelo menos, um bom papel, né? Senão, tomamos na fita aqui daí, né? Terceiro parágrafo. De sabor de não ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores. Instruiu quem? Pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos. Ou seja, do dissabor de ele não ser recebido pelas pessoas influentes daquela época, ele de modo nenhum se revolta. O que ele faz? Eu vou atrás em busca de pessoas mais simples, dos pescadores. Mas essas pessoas que têm um coração mais preparado no âmbito do sentimento, singelos, mas com grande sentimento no coração, porque alcançaram ali a essência do Evangelho. Então a lição aqui é humildade, muito mais do que a soberba. E até hoje nós preferimos sempre ajudar quem é humilde do que quem normalmente é arrogante. Nós sentimos mais prazer nisso. Ali não foi diferente. Quarto parágrafo. Da ausência de recursos materiais, com o desprezo dos poderosos, fez o templo da natureza, entre árvores verdes e águas acolhedoras, ensinando o evangelho da renovação do mundo. Aqui vem a premissa da valorização por números, por cifras, poder, ostentação, grandiosidade material, grandes templos. Muitos alegam até que não conseguem ir para frente por falta de recursos. Mas Jesus não teve sequer um templo. Ele não teve um cantinho que fosse onde pudesse começar a se reunir com as pessoas. O que ele fez? Reuniu-se, portanto, com os seus à luz do luar, das estrelas, do templo da natureza. Como a dizer que não precisamos de muitos recursos para fazer a obra de Deus. Que onde há amor e boa vontade, o serviço de Deus será feito. O serviço de Deus se faz, mesmo com poucos recursos. Temos grandes exemplos na história, né? Chico Xavier, recurso quase zero. E quantas vidas ele transformou? Escreveu mais de 400 livros. Com recurso zero. De novo, Jesus mostra aqui a transformação de uma dificuldade, uma carência em luz, em ensinamento. Então vale a pena nós refletirmos sobre as nossas dificuldades, as nossas faltas de recursos, até que ponto nós usamos isso como desculpa para não fazer a nossa obra aqui. Quinto parágrafo. Da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhe ensopavam o caminho de lágrimas,
compõem cânticos de bondade e fé, revelando a compaixão infinita. Muito bonito isso daqui, porque o que fala aqui? Nós temos na literatura personagens muito fortes, marcantes, em grandes obras, como Shakespeare, né? Romeu e Julieta, Dante Alighieri, nomes grandíssimos. Mas quem são os personagens da maior de todas as histórias? Quem são os personagens do Evangelho? Já pararam para pensar? A mulher serofenícia, né, que está uma fé mais notável, impossível, como disse Jesus, né? O paralítico de Betesda, o cego de Jericó, o servo de Abraão. Pessoas que não têm nem nomes, anônimos. São anônimos, mas esses anônimos sofredores, todos eles sofredores, esperançosos e dispostos à renovação. Jesus grafou essa história do poder do amor, da compaixão e da esperança, usando personagens anônimos, que nós não sabemos o nome, sequer sabemos o nome, mas conhecemos suas grandes histórias. Então, Jesus compôs tocantes e belas histórias que ainda nós hoje recapitulamos todas as semanas, nos templos, nas igrejas, nos estudos, nas células, dia a dia, inspirando-nos a buscar uma nova vida, inspirando-nos a continuar nossa evolução. Então, até dos sofrimentos que o cercaram durante toda a sua trajetória, Jesus compôs hinos de esperança e recomeço para todos os sofredores de todos os tempos. Ou seja, Jesus usou a dor, o sofrimento, para trazer esperança, conforto e renovação. Sexto, da ingratidão dos beneficiários, da deserção dos companheiros, articulou ensinamentos de amor para todos os tempos. O que significa isso? Gente, aqueles mesmos que dele tanto receberam amor, a multidão que o aplaudiu durante um tempo, ou os discípulos que prometeram a ele fidelidade, quando surgiu no horizonte um panorama mais sombrio, o que eles fizeram? Quando chegou a hora do real testemunho dessas pessoas, da sua fé, ninguém deles ficou. Todos desistiram. A multidão que uma semana antes o exaltava, com hosanas ao filho do rei, é a mesma multidão que, indagada por Pilatos, Jesus ou Barrabás, escolheu Barrabás. Os discípulos que prometeram fidelidade até o fim, o que houve? Judas o traiu. Pedro o negou por 3 vezes. Os discípulos diziam: jamais o vi, não o conheço. Diante do medo, na hora de provar a fé, eles não conseguiram. Jesus se revoltou diante dessa decepção? Cobrou algo dos discípulos? Pelo contrário. Numa das cenas mais belas do Evangelho, imaginem nós a cena. Quando Pedro ouve o galo cantando, que ele se lembra que ele traiu 3 vezes, conforme Jesus já tinha previsto, e ele encontra o olhar de Jesus. Consegue imaginar como ficou o coração de Pedro e o constrangimento daquela cena, daquele momento? Provavelmente não lhe teria doído tanto se naqueles olhos houvesse qualquer tipo de condenação. Mas pelo contrário, só tinha amor. Mesmo
diante da traição. Tinha a mesma ternura de antes. Será que nós conseguimos fazer isso diante de uma decepção, quando um amor nos decepciona? Quando um amor nosso comete algum erro, nós conseguimos perdoar com essa facilidade? Ali ele nem precisou pensar em perdão. Ele nunca desistiu de amar. Então Jesus extraiu da traição, da ingratidão, um amor incondicional, como ninguém mais tem essa capacidade, transformando dor em luz de redenção. Sete, da perseguição e da calúnia, da ironia e do apodo, com que lhe enchiam a solidão angustiada e terrível, formou testemunhos da confiança completa, na perfeita fidelidade ao Supremo Senhor. Imagine a angústia de Maria como mãe de Jesus ao saber que seu filho tinha sido preso. Ela queria fazer algo, queria interceder de alguma forma, mas quem era ela para conseguir fazer alguma coisa junto dos poderosos da época? O máximo que ela pôde fazer foi orar e esperar por notícias. Mas chegou um momento que ela não suportou ficar só orando e em casa e foi até onde ele estava preso. E a cena que ela viu, com certeza para a mamãe, foi uma das cenas mais dolorosas. Jesus com uma coroa de espinhos, com um pedaço de cana como se fosse um cetro, vestido com uma túnica escarlate, sendo ironizado, todo machucado. Imagina o que se passou no coração dessa mãe. Aquele que só o amor e o bem havia feito, estar passando por aquele sofrimento, com certeza não era merecido. Os guardas a impediram até de chegar perto dele, mas ela troca olhares com Jesus Cristo naquele momento. E ele consegue transmitir a ela, sem dizer uma palavra sequer, uma serenidade tão grande, que estava tudo bem, que aquela era a missão dele aqui. Como quem diz assim: minha mãe, agora é o momento, é a hora da confiança, da fé. Agora sim, diante dessa dor, dessa tribulação, é a hora da perfeita entrega a Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o Cristo, transformando dor em oportunidade de mostrar o que é se entregar e ser fiel a Deus. É muito fácil dizer que amamos a Jesus Cristo, seguir caminhando quando tudo está bem. Mas e quando chega o momento da dor? Qual será a nossa dificuldade de continuar fiel a Deus, de realmente confiar que a dor vai passar, que tudo passa, que tudo vai ser aprendizado, que nossas dores também se transformem em oportunidades de evolução, que na hora da nossa maior dor, que todos vamos passar, realmente nós entendamos que essa é a hora em que mais devemos confiar, que mais devemos entender que as dores serão aproveitadas para nos fortalecer e nos fazer evoluir, que não seja uma dor desperdiçada. 8. Dos insultos e golpes, das vesgastadas e pedradas, cravou hinos de vitória, com o perdão e a piedade. Chibatadas, tapas, muitas dores físicas Jesus passou. O corpo estava destruído, mas o espírito estava como numa realeza, forte, firme. A grandeza moral de Jesus naquele momento, diante da dor, aquele silêncio, aquela paciência e resignação, o silêncio diante da dor, a aceitação,
É muito forte isso. É muito difícil, mas é assim que funciona. Jesus mais uma vez convertendo um dos piores cenários nas mais belas e tocantes e inspiradoras cenas da história da humanidade. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, em que ele trata da dor, e no 27, que ele fala sobre a revelação pela dor, tem uma frase muito interessante. Diz assim: qual o papel da dor na criação? A dor é libertadora de consciência. É um despertador para os nossos destinos. Suprimir a dor e suprimiremos ao mesmo tempo algo que é mais belo na criação, que é a coragem de suportá-la com resignação. Porque precisa ter coragem. Para você enfrentar a dor, e tem dores que você diria que são insuportáveis, que a dor se torna dor física. Somente com coragem para enfrentar, com resignação. É muito difícil, mas é isso que nós precisamos fazer. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de assistir dorama, né? E dorama também é aprendizado. Esses dias eu estava assistindo um que tinha uma frase assim muito, muito interessante, que dizia assim: através do infortúnio vem a felicidade. A felicidade só vem através do infortúnio. Por quê? Porque nós aprendemos a valorizar. Depois de uma dor, nós nos tornamos melhores, se nós soubermos aproveitar esse momento. Então, através daquele infortúnio, nós podemos ganhar felicidade. Remover a dor é remover os exemplos mais belos que nós temos. As almas que mais contribuíram para o progresso e a evolução da humanidade são normalmente as almas que mais sofreram, mas superaram, não desistiram do amor, mesmo na dor. A começar, obviamente, por Jesus Cristo, o maior modelo de todos. A dor, então, na criação, atua como uma espécie de moldura de sombra que destaca ainda mais a luz. Nos quadros de Caravaggio, que é um pintor italiano, mostra muito esse jogo de luzes, entre luzes e sombra. Isso é dor. Que através das sombras, dessa mescla entre sombras e luz, acaba projetando uma maior luz ainda do que se fosse uma luz direta. As almas que mais inspiram as gerações, que mais marcaram os tempos, são realmente as almas submetidas a dores, dificuldades, mas que não se deixaram desanimar, que reergueram-se. Jerônimo Mendonça, para quem não sabe, um palestrante espírita. Muita gente, com certeza, inspirado nele, quando foi em uma palestra dele, voltou diferente. Ele ia acamado para as palestras. Alguém levava uma cama com ele dentro. E ele começava a palestra dele agradecendo a Deus pela alegria que ele tinha vivido naquele dia, pela vida. O cara estava acamado, cego, e estava feliz. Eurípides Barçanufo passou por tantas dificuldades também no seu exercício da medicina. São Francisco de Assis, quanto sofrimento também, né? Estrofe 9. Por fim, fez da cruz, oprobiosa e infamante, o caminho da ressurreição para a vida eterna, iluminando as gerações de todos os séculos. No cenário da cruz, naquele momento,
muita gente, a maioria dos que estavam lá, não se deram conta do que estava acontecendo ali. Tanto que voltaram aos seus afazeres, suas rotinas de vida, sequer imaginando o que estava acontecendo, que fato histórico grandioso era aquele. Que aquele seria o momento da história que transformaria o mundo, porque se acendia ali a luz que jamais se apagaria para todos os séculos deste planeta. 10. Se procuras o Cristo soberano, o Mestre e o Salvador, ouve, aprendiz da redenção. Que fazes da tua dor? Então, o resumo desse poema, ele está aqui, algumas das experiências dolorosas que Jesus passou. E nos mostra como cada uma delas ele soube converter sombras em luz, dores em esperança. Porque não basta sofrer para crescer, para ascender à glória espiritual. Indispensável também é saber sofrer. Na Bíblia diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas será que todos os aflitos? Porque não necessariamente passar pela dor nós seremos bem-aventurados. Nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Somente os aflitos que conseguirem transformar dor em amor. Porque diante da dor nós temos dois caminhos. Um é nos edificar, outro é nos instruir. Vai depender da maneira de como nós respondemos aos tempos difíceis que todos nós vamos passar. Chico Xavier já dizia que nós evoluímos de duas formas, ou melhor, nós evoluímos de uma forma, desidratando, seja por lágrimas ou seja pelo suor do trabalho. Desde que essas lágrimas não sejam lágrimas de revolta, mas com realmente disposição em aprender a sofrer. A dor é um nobre agente da perfeição, se ela for bem, vamos dizer, refletida sobre ela, né? Muitos conseguem realmente extrair do sofrimento a dor, no óleo da paciência, outros não. Outros extraem dor em pedras e espinhos de revolta com que descem a sombra dos precipícios. Qual dor você quer? Aquela que te eleva ou aquela que vai te destruir? No livro Ação e Reação tem uma frase muito interessante também. Quando a nossa dor não gera novas dores e quando a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, então estamos no caminho certo de evolução. E por que isso? Porque se da minha dor eu não criei mais dor, mais um monte de outras dores para mim e para os outros que estão ao meu redor, então a dor está cumprindo seu papel. E aí, para finalizar, então, fica a frase: faça da tua dor a dor mais bela. É uma frase que choca até, mas é realidade. E fica a pergunta também: que fazes tu da tua dor? Que essa seja a nossa reflexão a partir de agora, diante das nossas dificuldades no dia a dia. Deus abençoe a todos e obrigada por ter me ouvido. Meio passei do horário. Deus abençoe.